Ezequiel 47, 1 a 10. Vamos ler o texto? Diz assim: O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste. E a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e quando ia, mediu 500 metros e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 metros, mas a água era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: Filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Amém? Amém, irmãos. O tema da mensagem de hoje é mergulhe. Mergulhe. Quem não gosta de tomar um banho mergulhando, né? Eu, pelo menos, gosto muito. Não sei se é pela nossa região que a gente é acostumado, desde pequeno, a tomar banho de rio, né? A visão de Ezequiel, descrita no capítulo 47, isso é uma visão. Um anjo do Senhor leva ele a essa visão. Nessa visão, mostra-se um rio, na qual também é escrito em Joel capítulo 3, verso 18, e também é descrito por Zacarias, em Zacarias 14, verso 8. É chamado o rio de Deus ou o rio da vida. Por onde o rio passa, a vida nasce e cresce. Locais áridos se tornam em oásis. O rio que flui de Deus traz renovo, traz abundância, prosperidade. Esse rio é a própria presença de Deus, a própria essência de Deus. Nessa visão que Ezequiel vê, começa com um pouquinho de água que sai do templo a um ponto de se tornar um rio que gera abundante vida por onde passa. Eu queria trazer algumas palavras que o Senhor trouxe ao meu coração a respeito dessa mensagem, a respeito dessa visão. Primeiro, que essa visão ela pode ser compreendida de duas formas: no sentido próprio, que é um rio mesmo, e que esse rio ele vai aparecer em um determinado momento lá nessa região, e que de fato ele vai curar, por assim dizer, o Mar Morto. O Mar Morto é um mar que tem na região, na Ásia,
que tem um índice de sal tão grande que nada vive dentro dessa água. Não há peixe, não há nenhum tipo de vida, porque a salinidade é muito alta. Então acredite-se, olhando para esse texto, que essas águas curarão as águas do Mar Morto, se tornará uma água própria para animais. E a segunda interpretação ou aplicação é que esse rio também traz um aspecto simbólico, apontando para aquilo que o Senhor pretendia fazer com o povo de Israel e hoje com nós e em nós. A palavra do Senhor sempre, em muitos lugares, na verdade, aponta a ação de Deus através do Espírito de Deus como algo que flui, como um fluir. Em João capítulo 4, Jesus está na beira de um poço que foi cavado por Jacó, conversando com a mulher samaritana. E nessa conversa que Jesus tem com a mulher samaritana, ele pede para ela água do poço. E ela fala: olha, não dá muito, o poço é fundo, a conversa continua a desenrolar. E ele fala assim: se você soubesse a água que eu tenho, você que me pediria água. Porque a água que eu tenho, ela gera dentro de você um rio que flui para a eternidade. Então, quando se fala de fluir, de uma água corrente, aponta-se para a própria ação que o Senhor faz na vida daqueles que creem. Primeira coisa que eu queria evidenciar nessa noite, querido: o rio ele é a presença de Deus que flui nas nossas vidas. O rio ele traz vida abundante. João capítulo 7, verso 38, Jesus ele está dizendo, ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, fluirão do seu interior rios de água viva. Rio de água viva é um rio que a água está sempre correndo. Um rio que tem vida em suas margens. Uma água que serve de sustento, de mantimento para outros seres, outros animais, para outras plantas. E Jesus vai falar em João capítulo 7, verso 38. Quem crê em mim, fluirá do seu interior como rios de água viva. Deixa eu te dizer algo nessa noite, querido. Talvez tu olhe para a tua vida e se pareça mais com um deserto do que com um rio. Talvez aquilo que você tem produzido, aquilo que você tem feito, não tem gerado nada. Não está produzindo. Talvez você pense até que as pessoas que estão ao seu redor também são prejudicadas pela sua presença. Talvez você está olhando e falando assim: rapaz, todo mundo está em volta de mim, de alguma maneira eu causo um dano a ela. Talvez você olhe e fale assim: eu estou mais parecido com um deserto, a minha vida está mais parecida com um deserto do que com um manancial. Na visão de Ezequiel, capítulo 47, esse rio ele não começa como um rio. Ele começa como um pouco de água. Mas à medida que o profeta vai caminhando, ele vai percebendo que essas águas vão tomando volume, vão crescendo, e não são mais um pouquinho de água, é um rio que flui. Deixa esse fluir do Senhor acontecer na sua vida, querido. Porque onde o Senhor passa, onde esse rio passa, onde há uma ação transformadora do Senhor, ambientes que não geravam vida, começa a ter transformação pelo Senhor. À medida que o rio avança, ele vai se tornando mais profundo, até não ser possível mais de alcançar o fundo desse rio. O texto de Ezequiel, ele diz que as águas, elas fluíam do templo. Começava lá na porta do templo. No olhar de Ezequiel, a visão que ele teve,
ele olhou e talvez ele podia pensar: a nascente desse rio é aqui. E o templo simbolizava a presença de Deus. No contexto da época de Ezequiel, o templo simbolizava o lugar de encontro com Deus, a presença do Senhor, a origem da vida, a origem da prosperidade, a origem da abundância, a origem da provisão, a origem da bênção, a origem da paz está em Deus. Não dá para buscarmos isso em outros lugares. Na verdade até dá para buscar, né? Não dá para achar. Tem uma canção que diz assim: já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor. E o lugar melhor não é esse lugar, não é o culto, mas é você como templo, como casa do Espírito Santo do Senhor. Deixe fluir em você, começar em você. Você pode olhar para o Pai e falar: Senhor, não está fluindo nada. O que o Senhor quer da gente é sinceridade, querido. Não dá para mim dizer que flui algo poderoso na minha vida se não sai um pingo d'água, se não há uma unção, se não há uma presença, se não há um mover de Deus. Mas eu preciso olhar para mim e reconhecer isso em mim. As bênçãos, irmãos, têm origem na presença de Deus. Não dá para me buscar, não dá para me ter isso em outros lugares. O pastor pregou quarta passada e domingo passado, filho pródigo. Ele achou que a grana que ele tinha ia trazer alegria longe da casa do pai. Longe da casa do pai, querido, tudo acaba. Longe da presença de Deus, tudo o que é importante deixa de ter valor. Porque fora da presença de Deus, você perde até o seu próprio propósito de existir. Às margens do rio crescem árvores frutíferas, no texto que nós lemos. O texto ele descreve que as árvores produzem frutas comestíveis durante todo o ano. As suas folhas servem para curar as nações. Isso representa, irmãos, a prosperidade e a abundância na presença de Deus. Na presença de Deus você não tem estação para produzir fruto, você produz fruto todas as estações. Salmo 1 vai dizer que aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite é como a árvore plantada junto a ribeiros, que dá fruto. João capítulo 15, verso 8, diz que podemos e devemos produzir muitos frutos, que agradam o Senhor, que vai agradar o coração do Senhor. Nós caminhamos nessa terra, irmão, podemos fazer tudo o que a gente quiser, mas algo que sempre frustra a gente é quando a gente olha para as nossas mãos e nós não vemos resultado do esforço que nós fizemos. Quando não há satisfação na obra que foi gerada, foi produzida. Deixe o rio de Deus fluir, querido, em você, através de você. Queria falar um pouquinho sobre as águas. Na visão, Ezequiel ele tem um anjo que está com ele. Na escritura ele coloca nessa linguagem NVI como homem. Era um ser angelical em forma de ser humano. E esse anjo, ele tem uma linha na mão. Antigamente usava assim, eu lembro ainda. Para medir as coisas você tinha uma linha, uma corda, que você sabia qual era o tamanho dela. E para você medir, você era pegar ela e usar várias vezes. Por exemplo, uma corda de 50 metros. Eu vou medir 300 metros. Eu pegava a corda, media 50, mais 50, mais 50.
Na roça fazia muito assim. Hoje acho que não faz mais, tem GPS, tem essas coisas chiques, né? Esse anjo ele tinha uma corda de medir na mão. E da nascente desse rio, ele mede 500 metros. E ele leva Ezequiel junto com ele. 500 metros, querido, a água dava no calcanhar, no tornozelo, na verdade. Esse nós podemos dizer que é o primeiro nível desse rio de Deus. E eu queria trazer os níveis e algumas características desses níveis, para que você talvez olhe para a sua vida e perceba em qual nível você talvez e provavelmente esteja. São 4 níveis. Primeiro nível, água nos tornozelos. Esse nível é um nível superficial, é o primeiro nível. É um nível onde dá para se refrescar. Você vai apenas para molhar os pezinhos, para sentir um pouco dessa água, para se refrescar. Tem gente que gosta de, por exemplo, de ir no mar para molhar os pés. Eu não entendo isso, que se eu for eu quero é banhar tudo, né? Mas tem pessoas que gostam, não, eu quero só molhar os meus pés, quero só sentir essa água bater nos pés, eu quero só sentir esse refrigério. Essas pessoas que estão nesse nível gostam apenas de contemplar o rio, olhar e falar, olha que lindo, e eu ainda estou envolvido nele, estou com meus pés nesse rio. Dá para tirar, irmãos, nesse nível, apenas os sapatos, as meias, dá para tirar a sandália, para poder molhar os pés. Aquelas pessoas que falam assim, eu vou no culto porque eu quero a palavra de Deus na minha vida hoje. Eu vou no culto hoje porque o irmão fulano vai cantar, né? Não, eu vou ao culto porque eu quero ter no meu coração receber uma leveza de Deus. Quero molhar os meus pés nessa presença do Senhor. Eu quero ver aquele vídeo da irmã testemunhando como é maravilhoso o encontro. Isso mexe comigo. Eu quero ter isso. E eu vou lá para isso. Vou lá molhar os meus pés. Como adulto, irmãos, o primeiro nível é como adulto em uma piscina infantil. Você está grande demais para estar nessa piscininha, nesse nível. Mas é o primeiro nível. Todo mundo começa por qual nível? Pelo qual número? O número 1. O primeiro nível. Segundo nível, água nos joelhos. Água nos joelhos. Aquele anjo leva Ezequiel a mais 500 metros, e agora as águas começam a subir. Agora as águas estão dando nos joelhos. Ainda dá para andar, ainda dá para ir para onde quiser, ainda dá para tomar suas decisões de forma própria. O rio pode dizer para você assim, olha, vai para esse lado, e você pode dizer, não, eu estou com meus pés no chão e eu vou para esse lado, porque no joelho você tem ainda essa autonomia, essa decisão. Ainda estou em um nível superficial. Você vai aos cultos toda semana, mas não busca um conhecimento mais profundo de Deus, ainda. Você recebe um conteúdo que a igreja produz lá no aplicativo, aí tem lá um devocional, tem uma pregação, tem um outro vídeo, lá na célula, o irmão que lidera, ou a irmã que está com a palavra, traz a palavra, aí talvez a pessoa fale assim, irmão, você pode orar hoje? Aí tu fala assim, não, eu ainda não estou pronta, passa para o próximo. Você está no segundo nível, nível dos joelhos. E aí você começa a ler a Bíblia. Olha que coisa maravilhosa. Começa a ler a Bíblia. E aí, quando você começa a ler a Bíblia, você começa a ouvir uma voz falando para você
ei, esse negócio aqui está errado. Ei, olha essa atitude que você estava fazendo aqui, olha essa linguagem, olha esse lugar. Aí você vai olhar e vai falar assim: rapaz, eu acho que eu estou ouvindo vozes, né? Eu queria dizer para você que você está ouvindo vozes mesmo. É o Espírito Santo de Deus falando com você. E agora você tem que tomar uma decisão: se você segue o rio, ou se você toma um movimento contrário ao rio de Deus, à vontade de Deus. E eu quero dizer para você nessa noite algo que você sabe, que eu sei, mas quando nós, na prática, nós erramos. Quando eu falo nós, é eu e você. Nós até sabemos o que temos que fazer, mas às vezes nós decidimos não fazer, porque a decisão é nossa. A decisão é sua, querido. Você pode ouvir algo de Deus e entender, mas Deus não vai tomar a tua mão, o teu pé, e falar assim: agora tu vai fazer o que eu estou mandando você fazer. Quem toma a decisão é você. Quem assume a capacidade de dizer: eu ouvi, entendi e agora vou obedecer, ou eu ouvi, entendi, mas eu prefiro fazer minha vontade, é você. Sou eu. A diferença vai estar no resultado das nossas decisões. Mas escolha é dada a nós. E nesse nível, querido, nós precisamos ter muito cuidado. Porque é nesse nível, nível 2, em que as pessoas estão começando a querer estar mais perto de Deus, que ela é tentada a se afastar da presença de Deus. Sabe como? A igreja é feita de quê? A igreja é feita de gente. Pensa no negócio difícil de mexer, é gente. Tem pessoa que fala assim: eu prefiro mexer com bicho bruto no mato do que mexer com gente. Uns dizem: não, eu prefiro mexer com computador do que mexer com gente. Sabe o negócio mais maravilhoso do mundo? É gente. Experimenta ficar 3 meses numa ilha deserta, sem ninguém, né? Com comida, é óbvio, você não morrer de fome. Mas nós teremos algumas crises, porque nós fomos criados para somos seres relacionais, fomos criados para se relacionar com as pessoas. Só que você está na igreja, você está no nível 2, você está ainda começando a sentir o rio bater nas suas pernas, a presença de Deus, começando a ouvir o Senhor, começando a querer ler a Bíblia, e aí tu vem para a igreja onde tem gente. Aí é um desafio, querido: olhar para o Senhor e não para as pessoas. Nós estamos para caminhar juntos, para avançar junto. Se tu tem dificuldade, vem comigo, eu quero te ajudar. Só que eu sou imperfeito. Eu sou imperfeito, você acredita? Igual você. Você acredita que eu tenho defeito? Tem um bocado. Pergunta a minha mulher para você ver, depois pergunta ela, né? Que ela vai fazer um AZ de defeitos meu. E aí talvez tu olhe e fale assim: estou decepcionado com o Tiago. Eu espero que nunca aconteça, mas se acontecer, nós vamos sentar e vamos orar e vamos resolver junto, para que a gente continue caminhando junto. Porque nós estamos trabalhando com pessoas, irmãos, e na prioridade do reino de Deus, algo deve ser colocado como importante: comunhão. Comunhão. Tem um salmo que eu acho interessante, que ele diz assim: onde há comunhão, Deus ordena a bênção do Senhor. E o nosso adversário, ele tem uma estratégia que é velha, mas que ainda funciona: é colocar divisão onde há crescimento. Está crescendo, ele coloca um probleminha, para que esse processo de crescimento pare. Não aceite, repreenda, recuse. Está com raiva de mim? Corre comigo, que eu quero resolver urgente com você, porque eu quero caminhar junto contigo. Nós precisamos colocar isso como prioridade. E nesse nível 2, muitas pessoas desistem da caminhada, se entristecem com a igreja,
se entristece com alguma pessoa porque é usada essa estratégia. Sempre. Porque o próximo nível, os próximos níveis, irmãos, vai trazer profundidade. Nível 3. A água está chegando na cintura. 3/4 do corpo já estão submersos. A água está subindo. O profeta já caminhou mais 500 metros com o anjo, e agora a água está chegando na cintura. Em alguns textos vai dizer no ombro. Nesse nível, algo que geralmente é muito forte, que bate, é o medo. O medo de se envolver. O medo de mergulhar. Será? E minhas coisas, como é que fica? E meus costumes, e meus hábitos? E aquele outro tempo que agora eu precisarei visitar uma pessoa, orar por alguém? Será? Eu já me decepcionei outras vezes. O medo nesse terceiro nível bate. Medo de se envolver. Medo de como será. Se eu me envolvo mais com o Senhor, eu assumo um compromisso com o Senhor, como é esse negócio? Sente que algo pode dar errado, que pode se afogar. Ainda prefere manter os pés na terra, os pés no chão, pois com os pés no chão ainda dá para conduzir a sua própria vida do jeito que deseja, do jeito que quer. Porque o próximo nível não dá para ficar com os pés no chão mais. Nesse nível 3, a água está subindo, mas eu ainda estou com os pés em terra. Eu ainda consigo lutar contra a corrente. Talvez até mais difícil, mas eu posso dizer, não, eu vou continuar fazendo isso aqui, mesmo que eu faça escondido. Porque eu gosto de ir para a igreja, porque eu gosto de ir para a célula, porque eu gosto de estar com os meus irmãos, mas eu gosto desse negócio também. Não quero largar isso. Isso já está te maltratando, tempo. Isso já tem sido objeto de problema dentro de casa, mas você não quer largar. Deixa eu te perguntar, deixa eu abrir um parênteses igual o irmão fala, para te fazer uma pergunta nós dois aqui. Olha para mim que eu olho para você. Você já parou para pensar, por que você não larga isso? Esse vício, esse hábito, esse pecado. Tu já até se entristeceu inúmeras vezes por causa disso. Você já disse para você mesmo, nunca mais faço isso, mas você volta a fazer. Você já parou para pensar por quê? Depois a gente pode conversar, né? Procura o pastor, procura a gente queria te ajudar junto nisso. Porque o Senhor nos chamou para viver liberdade. Liberdade. O povo de Deus é um povo livre. Livre. E nós queremos, irmãos, caminhar juntos, livres de toda a acusação de Satanás. Talvez alguém já falou assim, talvez até o teu pastor já falou assim, olha, vamos visitar o fulano ali, ou a fulana, mas pode ser que ele fique possuído. Você fala assim, Deus me livre, vai que eu vou lá e o capeta descobre o meu pecado para todo mundo. Não, nós vamos para o encontro. Tu fala, vou nada, vai que nesse encontro lá, né? Aconteça lá algo inesperado. Querido, algo que o Senhor quer tratar com a igreja, não é envergonhar a igreja, é limpar a noiva, para que a noiva avance nesse mundo, resplandecendo a luz de Cristo. Não tenha medo de se relacionar com o Senhor, querido. Não tenha medo de se aproximar do seu Pai. Não tenha medo de confessar os seus pecados a Cristo. Porque 1 João 1,9 vai dizer que Ele é fiel e justo para perdoar
os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. Jesus não é aquela pessoa que vai falar assim: você não acredita, você fez isso. Jesus é aquela pessoa que fala assim: filho, se você se arrepender de todo o coração, eu estou pronto para andar com você na caminhada. O que falta de nós, irmãos, é reconhecimento e clareza de um Deus perdoador. O preço já foi pago, querido, você não precisa estar preso a nada. Jesus já morreu na cruz para que eu e você fôssemos livres de todas as amarras. Mas o nível 3 tem alguma coisa que ainda segura, que ainda prende, que ainda gera temor. Ainda é preferível ficar com os pés no chão, porque vai que algo aconteça. Mas nós estamos caminhando para o nível 4, irmãos. Lembrando, nós começamos sempre no nível 1. Talvez você chegue na igreja agora e fale assim: meu Deus do céu, né? E agora eu me achei no nível 1, no nível 2. Você está caminhando junto com a gente, mas queira avançar. Olhe e fala assim: eu estou nesse, mas eu quero dar um próximo passo, porque eu quero mudar de nível. Quarto nível, querido, é o mergulho. É estar completamente submerso. É tirar os pés do chão. Agora não é mais eu e você que conduzimos, mas agora nós somos conduzidos pelo rio. Você já teve a experiência de nadar num rio com a corrente boa? Você pode dar abraçada, que você percebe que você não saiu do lugar. Tem gente que está no nível 4 e às vezes não sai do lugar, porque quer nadar contra a vontade do Senhor. O Senhor fala assim: filho, é por aqui. E você fala assim: não, Senhor, eu vou fazer do outro jeito. E aí você percebe que não avança. Porque os seus pés, queridos, não estão mais tocando o chão. Agora nós somos conduzidos pelo rio do Senhor. Não tenha medo de ser conduzido pelo Senhor. Em Jeremias 29, ele vai dizer que tem pensamentos bons para nós, projetos bons para nós, para dar para nós uma esperança e um futuro. Nós podemos confiar no Senhor. Nós podemos olhar para o Senhor e depositar a nossa dependência do Senhor. Não há mais nesse nível contato com a terra. As coisas dessa terra, aquilo que nos prendia nessa terra, não é mais prioridade. Nós não somos mais movidos por coisas. Nós temos os nossos projetos, nós temos nossos sonhos, mas isso não tira mais o ideal que nós temos, que é viver o melhor do Senhor nessa terra, que é propagar o reino do Senhor, a palavra do Senhor, a paz do Senhor, o amor do Senhor, nessa geração que precisa. Nesse nível nós olhamos mais para os outros do que para nós mesmos. Nesse nível nós começamos a olhar para as pessoas e sentir em nós o desejo de orar pelas pessoas. Nesse nível nós olhamos para o nosso irmão que está com algum problema e chegamos e falamos: meu irmão, conta comigo. Conta comigo, estou aqui. Nesse nível, querido, estamos completamente envolvidos pelo rio, pela presença de Deus. E quando eu falo presença de Deus, não é que há como eu posso dizer, uma energia cósmica que nos envolve, né? Que eu preciso estar ali me carregando para estar cheio. Estar envolvido com o Senhor é eu entender que onde eu estou, o Senhor está comigo e eu represento o reino do Senhor onde eu estou. Não sei se você já teve experiência de estar em um ambiente aleatório do dia normal, numa fila do supermercado, né? E aí vem uma palavra do Senhor no teu coração, pum. E aí você entender e fazer, e a outra pessoa ser tremendamente abençoada. Eu tive alguns nos lugares um pouco estranhos, tipo banheiro, né?
de receber a palavra do Senhor, depois o Senhor confirmar no meu coração que era isso mesmo. Porque estar na presença de Deus não é estar nesse lugar, não é participar de um culto, é viver, é estilo de vida, estar com o Senhor. Efésios 2, verso 8, diz que nós somos salvos pela graça. A graça de Deus, ele não é um presente de Deus, é um favor de Deus. A graça é algo que eu não mereço, mas que eu recebo de Deus mesmo sem merecer. Graça é algo que o próprio Deus criou para nós. Ele olhou para nós e falou: esse povo precisa, e mesmo que não mereçam, eu vou derramar sobre eles graça. Graça, favor imerecido de Deus. E vai dizer, Efésios 2, 8: somos salvos pela graça. Isso não, mediante a fé, isso não vem de nós, é um presente, é um dom de Deus. Irmãos, a graça, ela não é um copo cheio de água que eu bebo quando eu tenho sede. Tem pessoas que querem viver em um relacionamento com Deus, como se a graça de Deus fosse algo que pontualmente eu pego e bebo quando eu sinto falta. Não, estou me sentindo meio descarregado, meio fraco. Cadê o copo da graça que eu quero tomar um gole para que eu me sinta melhor? Não, eu estou me sentindo meio assim, né? Sabe quando a gente não sabe nem como é que a gente está se sentindo, né? Estou me sentindo meio coisado, né? Vou lá para a célula porque vai ter um churrasco na célula, e churrasco é benção. Vou lá na célula Conexão que teve, né? Que eu soube, né? Vou lá no churrasco da Conexão para que eu receba de Deus e coma carne com os meus irmãos. Eu não estou falando que está errado não, irmãos. Eu estou falando que a graça não é um copo que eu bebo quando eu tenho sede. A graça é um rio que eu mergulho, que eu me envolvo. É a presença de Deus. O favor imerecido de Deus derramado sobre nós não é para que a gente se enche de orgulho e achar que somos muito melhores que os outros. É para que o nosso coração pulse de amor por Deus, pulse de amor pelas pessoas, pelos perdidos, por aqueles que estão à beira do caminho todo santo dia, por aqueles que precisam de uma palavra de incentivo, por aqueles que precisam de oração porque a família está sendo destruída, por aqueles que precisam de um cuidado, por aqueles que precisam de uma cesta básica, que para você pode não ser nada, mas para o outro é tudo. E a gente olha para a gente falando assim: Senhor, que hora que o copo da graça vai estar pronto para me tomar um gole? Mergulha nessa presença, queridos. A presença de Deus é tremenda e nós podemos nos relacionar, não há barreiras para isso. Não há nada que impede a gente se aproximar mais de Deus, aprofundar um relacionamento mais intenso. Em Jeremias 29, verso 13, Deus ele vai dizer ao povo dele: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração de vocês. Não dá para querer Deus se oferecendo pela metade. Um relacionamento com Deus envolve me colocar de forma completa, integral nesse relacionamento com o Senhor, mergulhando. Se jogue na presença do Senhor, se perca nos braços do Pai. Precisamos estar envolvidos na presença do Senhor, mergulhados no rio de Deus, no rio da vida. O que tem te impedido de mergulhar, de se lançar nos braços do Pai? O que tem te impedido de falar: eu quero mais de Deus, e eu vou viver mais de Deus em 2024? Alguns conseguem entender isso, irmãos, quando passam por profundas dores,
Mas o desejo do Senhor não é que seja assim, não. Alguns pensam assim: não, eu sou novo, quando eu for velho, aí eu viro crente, né? Eu não estou falando de virar crente, não, estou falando de virar discípulo do Senhor, de olhar para o Senhor e falar: o Senhor é o meu Pai, e eu quero não só conhecê-lo, mas prosseguir em conhecer o Senhor. Querido, não pare na caminhada, não pare, inicie molhando os pés, mas continue, até estar completamente mergulhado no rio de Deus, na presença de Deus. Não queira ser um consumidor de conteúdo gospel, não queira ser um amigo do evangelho, né? Pessoa que gosta de estar na igreja, mas nunca quer ser igreja. Eu lembro de um filme chamado O Peregrino. É um filme que é de um livro muito conhecido. Se tu não assistiu o filme, não leu o livro, eu recomendo. Um dos dois, ou lê o livro, ou assista o filme. O livro é melhor que o filme, como quase sempre, né? O livro é mais detalhado. No filme O Peregrino, tem uma figura de um rapaz que ele é crente, mas ele procura sempre o caminho mais, os atalhos. E aí quando ele chega na porta do céu, eu estou falando de um filme, tá, gente? Ele chega na porta do céu, ele não é recebido, porque ele não é filho. Aí tem uma frase que nesse filme falou comigo, que diz assim: a perdição até na porta do paraíso. Tem pessoas que caminham na igreja, que vêm à igreja, mas que ainda não tiveram encontro com o Senhor. E não é desejo do Senhor que seja assim. A vontade do Senhor é que a gente mergulhe e se relacione profundamente com Ele. Profundamente com Ele. Contar para Ele os nossos projetos, os nossos sonhos, compartilhar nossas limitações, nossas lutas. Não pare, querido, na caminhada. Se você começou, está aqui, glória a Deus. Continue, não pare, não pare, até ser conduzido pelo rio de Deus. A paz, a prosperidade, o milagre, a transformação que precisamos estão contidas nas águas de Deus. Esse rio que traz vida, esse rio que gera vida. Não há algo, e não é algo repentino, não é algo do dia para a noite, mas é fruto de uma intimidade com Deus. Na visão de Ezequiel, ele precisou caminhar 500 metros, mais 500 metros, mais 500 metros, mais 500 metros, 2 quilômetros, para ele chegar a um nível de profundidade, do 4º nível de profundidade. Às vezes a gente até chega animado na igreja, mas a gente já quer viver tudo em alguns dias. Vamos lá, vamos procurar o melhor do Senhor, mas respeite cada etapa da sua caminhada cristã. Cada etapa. Faça o seu melhor para o Senhor, mas viva cada etapa da sua caminhada cristã. Quer ver um exemplo? Já estou encerrando. Pedro andou 3 anos com Jesus. Pedrão. Jesus fala assim: gente, eu vou morrer. Não tem notícia boa para você, vou morrer. Pedro fala o quê? Eu vou contigo, tamo junto, moço. Aqui é Pedro, meu irmão. Aqui for para morrer, nós morre nós dois, né? Jesus vai falar para Pedro o seguinte: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, vai dizer que não me conhece. O que aconteceu? Quando Jesus foi preso, que o negócio pegou corpo, povo com espada, lança, Pedro olhou e falou: ei, eu não conheço ele não. Quem é esse menino aí, esse homem? Pedro achou que estava em um nível que ele não estava.
Depois que Jesus ressuscita, vai conversar com Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? 3 vezes, né? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? 3 vezes. Final da vida de Pedro, irmãos. Pedro também morre crucificado igual Jesus, de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de morrer na mesma posição que Jesus tinha morrido. Mas ele precisou caminhar dentro do processo de crescimento cristão. Ele não parou a caminhada. Primeira coisa, continue caminhando. Segunda coisa, saiba em que estágio você está para viver o melhor de Deus nessa fase. Terceiro, procure as águas mais profundas. 4, mergulhe. Amém? Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Vamos falar com o Pai nessa noite.